A semana que vai dos dias 6 a 11 de novembro traz uma predominância do elemento água, o que pode significar grande variação emocional, mas também um pouco mais de adaptabilidade, maleabilidade em situações onde nós normalmente somos mais rígidos, mais fixos, mais cabeças duras e mais teimosos. Em relação ao período anterior, essa semana ela tende a ser um pouco mais leve em relação à semana passada e à próxima, mas está longe de ser uma semana tranquila. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, para você que está chegando aqui no Religare pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o céu da semana que vai dos dias 6 a 11 de novembro. Bom, se você está chegando por aqui pela primeira vez e gostar de se identificar com o canal, fique à vontade para se inscrever, deixe também seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, fique à vontade para deixar seus comentários aqui abaixo. Bom, essa semana ela começa, com a lua minguante no signo de Leão. E essa lua minguante, ela fez uma quadratura ontem com Marte que está em Escorpião. E assim, eu não sei se você lembra que na semana passada, no vídeo da semana passada, eu dizia que os aspectos que essa lua minguante forma e que ela formaria me trazia muita preocupação, principalmente com relação à saúde do Papa Francisco. Primeiro, você precisa ter em mente que um aspecto astrológico, ele não acontece tão somente naquele dia, tá? Ele pode começar a se formar um pouquinho antes e também pode acontecer um pouquinho depois. Tudo que envolve uma lua minguante pode ser que aqueles aspectos que são formados num determinado dia, eles possam vir a ocorrer no decorrer daquele dia. Assim, eu torço muito, muito mesmo, de verdade, para estar profundamente enganada. A questão é que algumas movimentações astrológicas apontam para morte ou a queda de um grande líder, que pode ser um líder religioso, um artista ou um líder político, né? Por que isso, Roberta? Primeiro, porque luas minguantes são luas de finalizações de ciclos, tá? E essa lua minguante, ela está num signo, ela iniciou num signo que lida com líderes, que é o signo de Leão. Líderes, artistas, celebridades. Esses líderes, eles podem ser líderes políticos, eles podem ser líderes corporativos, eles também podem ser líderes religiosos, tá? Então, essa lua minguante que está no signo de líderes, ela faz um aspecto desafiador com Marte, que está num signo que trata de nascimento e de morte, que é o signo de Escorpião. E durante a semana, a gente vai ver Saturno, que está no signo de Peixes, meio que como um protagonista também dessa movimentação astrológica. E Saturno tanto fala do poder, né, do poder de uma autoridade, e ele está num signo que é o signo de Peixes, que também lida com questões relacionadas às artes, tá? Mas principalmente com a questão da religiosidade. Eu, mais uma vez, reafirmo, eu torço muito para estar errada, mas, assim, me causa uma certa preocupação, tá? Mas vamos lá. Vamos partir para a semana. Hoje, dia 6 de novembro, a lua minguante, ela forma uma quadratura com Urano. E assim, isso pode trazer para a gente situações repentinas, imprevistos. E assim, por volta das 16 horas e 39 minutos, a lua minguante, ela entra no signo de Virgem e aí ela faz uma oposição a Saturno em Peixes, tá? E isso tanto pode representar o aumento do autoritarismo, né, de uma postura mais castradora, mais opressora, mas também a possibilidade de algo desafiador para uma pessoa, né, para uma figura de grande proeminência, principalmente uma grande proeminência religiosa. Entendeu? O que eu estava falando desde a semana passada é sobre isso aqui, tá? E assim, como nem tudo na vida é só desafio,
Nesse mesmo dia 6, nós vamos ter Mercúrio fazendo um trígono com Netuno. E isso favorece, isso facilita muito, primeiro, a intuição. A gente vai ficar com uma intuição muito mais aguçada, aquela visão intuitiva. Mas também, aqui se você trabalha com publicidade, se você trabalha com a escrita, se você é um escritor, um jornalista, esse é um posicionamento que favorece muito a nossa criatividade, a nossa imaginação. Então, para quem trabalha com publicidade, para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com criativo de uma forma geral, esse posicionamento é muito favorável, tá? Assim também como a nossa intuição, a nossa visão intuitiva, tá? A gente também vai ter nesse mesmo dia Vênus fazendo um trígono com Plutão. E aqui eu vejo assim muito mais questões favoráveis para negociações de pessoas de poder, tá? Nem tanto para nós simples mortais. Esse é um posicionamento que ele favorece muito mais a galera que está num outro nível, que está num outro patamar, tá certo? Bom, dia 7 não vejo lá grandes movimentações, mas no dia 8 nós vamos ter Vênus ingressando em Libra e aqui Vênus ele vai estar em casa, né? Vênus em Libra ele está em casa, ele está domiciliado e aqui Vênus ganha força. Então, assuntos que estão relacionados a acordos, tá? Não significa que vai ser flor, vai ser tudo tranquilo, né? Porque assim, quando a gente está falando de acordo, quando a gente está falando de acordos diplomáticos, a gente está falando de casamentos, a gente está falando de sociedade. Ok, a gente pode ter uma linha de diálogo um pouco mais tranquila, sim, mas também Vênus em Libra fala muito assim: isso daqui é meu, isso daqui é seu, ok? Porque a gente, quando entra em acordo, a gente deixa muito claro o que é de um e o que é do outro, o que é tarefa de um, o que é tarefa do outro, e o que pertence a um e o que pertence a outro. Então, esses temas, eles podem estar favorecidos. Assim como tudo relacionado a casamento, a sociedade, enfim, vai ser muito comum que as pessoas comecem a planejar casamentos nesse período, ou você entra numa sociedade, você ajusta uma sociedade, você ajusta um casamento, então esse período ele é bem favorável para essas questões também, tá? Nesse dia nós também vamos ter Mercúrio fazendo um sextil com Plutão, tá? Então aqui nós podemos ter um comunicado ou uma notícia, um discurso de uma pessoa muito poderosa, de um grande líder, e isso pode impactar positivamente esse período conturbado que todos nós estamos vivendo, tá certo? Bom, nesse mesmo dia 8, nós vamos ter a Lua minguante fazendo uma oposição a Netuno, e isso pode nos trazer algum tipo de confusão emocional, tá? Então, sei lá, e assim, a Lua minguante, ela fazendo essa oposição a Netuno, isso tanto pode nos trazer uma confusão emocional, mas também, sabe, aquele sentimento, aquela sensação e aquela intuição que acaba nos traindo. Então, assim, aqui o meu conselho para você é que você não haja tanto se baseando pela sua intuição ou pelos seus sentimentos. Ah, eu sinto que isso aqui está errado e a minha intuição nunca falha. Cuidado, porque ela pode te trair nesse dia, tá? Então, procure não agir por impulso e não agir motivado tão somente por aquilo que você acha que é verdade, porque a sua intuição te falou e o seu sentimento te disse, porque ali a lua pode te trair, tá certo? Bom, no dia 9, nós vamos ter a lua minguante entrando no signo de Libra, tá? E aí, essa lua minguante, quando ela entra no signo de Libra, ela vai ativar, ela vai dar força para Vênus, que está em Libra, mas ali ela vai estar fazendo uma oposição a Mercúrio, tá? Que nesse momento está em sextil com Plutão. Então, aqui, se a gente tinha alguns momentos atrás a fala de um líder que poderia impactar positivamente essa situação que a gente está vivendo, aqui a gente já pode ter a fala de um líder que pode ser mal interpretada ou que pode ser extremamente infeliz, e isso pode causar
uma instabilidade. Por quê? Porque essa fala desse líder, ela pode ser vista como uma ameaça, como uma provocação, tá? Então, aqui a gente também pode ter desentendimentos entre casais e entre sócios. Por quê? Porque a fala de um é mal interpretada pelo outro e ali a confusão está instaurada. Então, muito cuidado com o que você diz, porque assim, muitas das vezes comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende, é o que o outro interpreta. E aí você fala, não, eu sou responsável por aquilo que eu disse, por o outro dizer para não. Às vezes a gente fala as coisas de uma forma muito prolixa e a gente precisa às vezes falar, olha, é isso aqui que eu estou falando, você entendeu o que eu disse? Está claro para você? Não deixa subentendido, porque isso pode te causar problema, ou no seu relacionamento, ou na sua sociedade, tá? Bom, seguindo no calendário, no dia 10 nós vamos ter Mercúrio ingressando em Sagitário. E Mercúrio vai ficar em Sagitário por aproximadamente 20 dias. Em alguns aspectos isso vai ser muito positivo, porque a gente pode ter o crescimento, o avanço de pesquisas. Também aqui a gente pode ter como favorecimento desse aspecto, por exemplo, você que está tentando um visto, um green card, alguma coisa nesse sentido, você pode ter fluência nessas questões de papeladas, de documentação, principalmente envolvendo você e o exterior, tá? Então a gente pode ter também um avanço de pesquisas científicas, causas que estavam na justiça, documentação que estavam na justiça, aquilo ali tendo uma maior movimentação durante esse período, tá? A gente também pode ter expansão de questões ligadas à comunicação, mas também discussões envolvendo questões religiosas, tá? E essas discussões, elas tanto podem ser favoráveis quanto desfavoráveis, tá certo? Bom, ainda no dia 10, nós vamos ter a lua minguante que está em Libra fazendo uma oposição a Quirón. E toda vez que a gente tem a lua fazendo uma oposição a Quirón, aqui a gente sempre tem a possibilidade de situações envolvendo o masculino que ferem o feminino, tá? Então esse masculino que fere o feminino, que causa um trauma no feminino, aqui a gente tanto pode ter isso através de palavras ou através de ações contundentes, ações físicas. Então aqui é mais um momento para que a gente tenha muito cuidado, tá certo? Ainda no dia 10 nós vamos ter Mercúrio fazendo uma quadratura com Saturno, e a gente precisa entender que quadratura é um aspecto desafiador, tá? E Mercúrio fazendo uma quadratura com Saturno, aqui nós precisamos ter mais uma vez muito cuidado com questões envolvendo maus entendidos, tá? Porque aqui a gente pode ter, principalmente com o teu chefe, com o teu pai, com a tua mãe, com figuras de autoridade, tá? Bom, finalizando a semana, esse aqui é um daqueles dias que a gente precisa ter muito cuidado, que a gente precisa ter muita atenção, por quê? Porque ele é um dia muito delicado, ele é um dia muito preocupante, que é o dia 11. Por quê? Porque no dia 11 do 11, que tá todo mundo, fez Shopee, não sei o que, enfim, né? É o portal de não sei o que, essa mania que o povo tem de ver portal em tudo, que a data é repetida e não é bem assim que a coisa acontece. Mas o fato é, o dia 11 do 11 ele tem tudo para ser um dia complicado, um dia problemático. Por quê? Porque nós vamos ter Marte em oposição a Urano e a Lua minguante fazendo uma quadratura com Plutão. Ou seja, aqui a gente tem uma possibilidade real de algo inesperado, repentino, que pode causar uma tragédia. E essa tragédia, ela pode ser através de ventos fortes, tá? Ou ainda algo relacionado à aviação, ou ainda uma briga, um conflito, uma discussão que acontece do nada e que tem desdobramentos devastadores, tá? Catastróficos. Por quê? Porque a gente tem Plutão ali no meio. Onde tem Plutão tem a possibilidade de mortes repentinas. E a gente tem Plutão mal aspectado, tá? E por que eu falo de possibilidades? Porque, mais uma vez, eu repito, como dizia Mário Rosso de Luna, os astros, eles inclinam
eles não obrigam a nada, tá? A astrologia, ela não crava sentença na vida de ninguém, ela aponta caminhos, tá certo? Então, aqui a gente pode ter também a possibilidade de um ataque repentino, tá? Com muita agressividade, e isso pode ocasionar mortes repentinas. Então, é um dia para a gente ter muito cuidado. Se você está percebendo que o dia está complicado, meteorologicamente falando, procura estar num lugar seguro. Se você vai fazer, enfim, se você vai para qualquer lugar, procura ver se aquele lugar está tranquilo, se está bacana, se está legal, se para que você possa ir com uma certa tranquilidade. Evite estar em discussões desnecessárias, evite bater boca, porque aquilo pode tomar uma proporção que você não tem ideia e depois você pode se arrepender profundamente disso, tá certo? Então, muito, mas muito cuidado com o dia 11 de novembro, ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero de verdade poder ter lhes ajudado com esse vídeo. Beijo no coração, cuidado, juízo. Até o próximo.